Olá, caro aluno. Esta é a segunda teleaula de organização de computadores, tá? Na primeira aula a gente já falou alguma coisa sobre fundamentos, né, de sistemas, de sistemas, e agora a gente vai dar prosseguimento, né, nessa disciplina que alguns chamam de arquitetura e organização de computadores, outros de organização de computadores. Enfim, é tudo uma coisa só, né? Para nós aqui, organização de computadores, para quem não me conhece ainda, Paulo Nishitani, certo? E nessa aula a gente vai falar então sobre componentes básicos de um computador, certo? E quais são as competências para isso? Conhecer e compreender os princípios de arquitetura e organização de computadores, tá? Coisa que a gente já fez de certa forma, né, como fundamentação na primeira teleaula. E a gente vai conhecer os processadores, né? Como que eles se interagem com a memória principal, a memória secundária e os dispositivos de I/O, né, chamados entrada e saída, tá? Como que eles são interligados, como que o barramento, né, age sobre esses dispositivos. As palavras-chave, né, são memória e processadores, tá? O título dessa teleaula, então, é Componentes Básicos de um Computador. Vamos lá, então, Aí a gente faz o convite ao estudo, né? Toda a tecnologia dos computadores atuais, né, advém da necessidade do homem, né? Todo invento, né, como a gente já mencionou, advém de uma necessidade do homem. As vacinas, enfim, as máquinas, as invenções, vêm de uma necessidade, né? Muitas dessas necessidades advêm de guerras, né? O computador é uma delas, né? Houve uma aceleração nesse processo antes da Segunda Guerra, ou antes ou durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aquela necessidade de se criar termos balísticos, pesquisas balísticas, né, visando o quê? Um aprimoramento para dar uma maior sustentação, por exemplo, a energia nuclear, a bomba atômica, né, de Hiroshima e Nagasaki, tá? Isso no final de 1944, no inverno de 44, já haviam as primeiras pesquisas. E finalmente, em agosto de 45, né, torna-se possível, né, objetivo e claro, o resultado, o produto final de todas aquelas pesquisas feitas com relação à balística. Para isso, então, as máquinas, né, os computadores, auxiliaram muito no processo. Claro que vários cientistas e matemáticos, né, um deles que a gente destaca sempre é o matemático John von Neumann, né? Ele era húngaro, porém foi naturalizado estadunidense, americano, né? E aí, nesse processo, ele teve uma grande parcela de colaboração para os cálculos balísticos, né? Essa arquitetura de von Neumann até hoje prevalece, né? Lá, mais ou menos no meio da teleaula de hoje, a gente vai explicitar, né, descrever o que realmente é essa arquitetura de von Neumann tão importante que até hoje se mantém nos praticamente todos os computadores da Terra, né? Alguns ainda preservam a arquitetura de Harvard, mas apesar da arquitetura de Harvard ser mais atualizada do que de von Neumann, né, a de von Neumann se mantém intacta, né, e é a mais utilizada até hoje, desde 1944, né, e finalmente concretizada em 46 para fins comerciais. A arquitetura de von Neumann está embutida em todos os computadores, principalmente as de grande porte, os ditos mainframes. Tá ok? Então vamos ao primeiro caminho de aprendizagem.
Sim, abrir um computador é quase um ato cirúrgico. Isso porque seus componentes são sensíveis e minuciosamente distribuídos e organizados dentro de uma estrutura, nesse caso, dentro desse gabinete. Assim como em nosso corpo, os computadores são compostos de diversos elementos e são eles que vamos estudar na unidade 2 de Arquitetura e Organização de Computadores, compreendendo seus principais princípios. Primeiramente, vamos conhecer os processadores, seus conceitos, sua evolução, os diferentes tipos e seu funcionamento. Vamos aprofundar os conhecimentos sobre a unidade central de processamento, conhecida como CPU, sobre a unidade lógica e aritmética, ou ULA, e sobre a unidade de controle. Também vamos estudar o papel dos barramentos dentro do computador. Ainda sobre os processadores, vamos entender sobre as tecnologias empregadas em suas arquiteturas como a CISC e a RISC. Teremos também a oportunidade de conhecer a memória, um importante elemento da arquitetura de um computador. Vamos estudar sua evolução, seus tipos e seu funcionamento. Existem vários tipos de memórias, divididas de acordo com a sua aplicação em um sistema operacional. Vamos conhecer em especial a memória principal e o papel da memória cache, dos registradores, da memória RAM, da memória ROM, e entenderemos o conceito de memória volátil e não volátil, e também o que são os firmwares. Após a memória principal, vamos conhecer os detalhes da memória secundária e seus dispositivos. Também vamos ver os padrões adotados para a transferência de dados entre esses dispositivos e o computador. Por último, veremos nessa unidade como os dispositivos de entrada e saída se comunicam com o computador e como evoluíram até os dias atuais. Para entender melhor os dispositivos de entrada e saída, também iremos aprofundar os conhecimentos sobre os barramentos, em especial em seus 3 principais tipos: barramento de dados, barramentos de endereço e barramento de controle. Em nossa SR, vamos analisar uma fábrica de componentes de computadores de altíssima tecnologia, considerando um setor de pesquisa e desenvolvimento que está sempre em busca de mecanismos e formas para aprimorar seus produtos, principalmente para atender a demanda de um novo conceito chamado Internet das Coisas. Em nossas SPs, vamos apresentar soluções para os desafios encontrados pela empresa em busca de novas soluções tecnológicas. Bem, vamos lá? Acesse seu livro didático, sua web aula, seu material complementar e tenha bons estudos. Ah, e não se esqueça das pré- e pós-aulas. Até mais! Bom, para que esse processo ocorra de forma eficiente, né, nós precisamos ter alguns conhecimentos prévios, né? Quais são esses conhecimentos, então? Memórias, né? Nós precisamos definir o que é uma memória. Bom, memória é um local físico onde são armazenados os dados, né? Ele pode estar dentro ou fora do equipamento em si, né? Quando a gente fala que a memória é primária, é porque ela é utilizada de forma interna e direta, né? A memória secundária, geralmente, é uma memória periférica, né? É uma memória que pode ser um periférico, um equipamento externo, né? Se você pegar um ambiente, por exemplo, de mainframe, você vê exatamente essa diferença, né? A memória principal, ela fica dentro de uma caixa, né? de um CPU, onde tem unidade lógica aritmética, unidade de controle, né? Unidade, a saída dos canais para os I/Os. Dentro dele existe uma memória principal, que pode ser, digamos, no topo dela ter uma memória RAM, né, utilizada de modo muito mais rápido, numa memória cache, né, muito acionada e utilizada de forma rápida. Tudo isso é uma memória principal que fica dentro. A memória secundária, de repente, para um armazenamento, que pode ser temporário ou, enfim, o tempo que você achar necessário, temos os periféricos. Pode ser uma unidade de fita, disco, enfim, né? Disco óptico. Tem vários dispositivos de armazenamento secundário ou temporário.
tá certo? Aí o que vem? Os processadores, conhecimento de processadores. O processador é aquilo que, como o nome diz, ele processa os dados, né? Ele pode estar onde, então? Dentro dessa caixa que a gente definiu, né? E ele é acionado pela unidade lógica aritmética, né? Pelos barramentos tem a ligação com a unidade de controle e fica dentro da CPU, né? Que são ligados, por conseguinte, os barramentos são ligados em vários segmentos que a gente vai ver no diagrama mais para frente, tá ok? Então essas são algumas teorias necessárias para o conhecimento. Espero que você, aluno, tenha lido, né, antecipadamente o livro, né, e tenha entendido de forma clara o que é a máquina de von Neumann, ou a arquitetura von Neumann. A gente vai descrever após a cápsula 3 exatamente o que é a máquina de von Neumann. A gente vai entender num diagrama exatamente como ele funciona e qual a diferença dessa máquina para uma máquina de Harvard, né? É diferente, tá ok? Vamos então dar o início à cápsula 1, iniciando o estudo. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Muito bem, antes de resolver a situação problema 1, vamos na câmera de imagem para acompanhar um diagrama aqui que tem dois, né? Deixa eu colocar um de cada vez aqui. Esse aqui são de dois autores diferentes, né? Mas, enfim, o teor é praticamente o mesmo. Só que aqui é o seguinte, tá? Qual que é a grande diferença das duas arquiteturas, né? Do CISC com o RISC, tá? Com relação à implementação de controle, o CISC lida com microprogramação, enquanto o RISC, hardware, tá? Com relação ao comprimento das instruções, tamanho das instruções, né? O CISC é variável e o RISC é fixo. Algumas diferenças, né? No número de instruções, o CISC é alto, tá? Mais de 100 instruções. E no RISC é médio, aproximadamente 64. No número de registradores, que são registradores, gente? Registradores são aqueles, digamos, são aquelas salas de espera, né? Onde os dados ficam aguardando serem utilizados, né? A grosso modo. São os campos registradores onde os bits são armazenados de forma temporária para serem utilizados. Tá ok? No CISC ele é baixo, de 4 a 16 bits. E no RISC ele é alto, de 32 a 128 bits. Então, no RISC, né, o tamanho dos registradores é maior. Ora, mas dá a entender que o CISC ele é mais moderno, ele é mais eficiente? Não. Aí são parâmetros que a gente vai comparando, né? Execução de instruções. No CISC ele é de baixa superposição, enquanto no RISC ele é de alta superposição, desculpe. Modos de endereçamento. No CISC ele é alto, 4 ou mais, né? E no RISC ele é baixo. Tá? 3 ou menos. Aí vem uma outra comparação, agora um pouco mais simplificada,
para a gente entender o seguinte, ó. Para ver a vantagem e desvantagem, né, nesse processo. O RISC, ele tem instruções simples, é um ciclo só. No CISC são complexas, as instruções são complexas, são múltiplos ciclos. Tá? No RISC são executadas pelo hardware, enquanto no CISC são interpretadas pelos microprogramas. No RISC ele tem formato, as instruções têm formato físico, enquanto no CISC tem vários formatos. No RISC tem poucas instruções e modos, enquanto o CISC tem muitas instruções. No RISC tem compilador complexo e no CISC microprograma complexo. No RISC tem muitos registradores e no CISC poucos registradores. O que são registradores mesmo? São aquelas salas de espera, né? Aqueles pontos, aqueles campos onde os bits são armazenados, não é isso? E ficam lá temporariamente até serem utilizados. Tá? No RISC ele tem menos transistores e CISC mais transistores. De repente é aqui que está a diferença com relação a custo. Tá? Aí você vai perguntar, e aí? Comparei, qual que é melhor? O RISC ou o CISC? Alguns defendem o RISC por ser mais simples, né? Reduzido, e outros CISC por ser complexo, né? E ter maior capacidade, de repente, de processamento. Mas as novas tecnologias, muitas delas não empregam apenas uma ou outra, empregam a composição das duas. Tá? Cada uma delas tem uma característica que de repente pode ser interessante para aquela máquina. Né? Por exemplo, um mainframe, aqueles computadores de grande porte, né, que iniciaram na década de 1950, né, praticamente eles são de arquitetura RISC. Né? Esses novos processadores, máquinas novas, ele é um misto, mas tem a tendência de ser CISC. Né? Então, há vantagens de um, desvantagens de outro. Tá? Diferença de custo, a tendência é o CISC ser um pouco mais caro em função da própria arquitetura, da composição, né? Da quantidade de transistores. Tudo isso, uma composição eletrônica, faz com que o preço encareça. Tá, ok? Vamos então avaliar o que vem a ser, qual que é a situação problema 1. Vamos lá então. Na situação problema 1, uma das tendências identificadas pela empresa de fabricação de microprocessadores é a integração de operações básicas de controle, disponibilidade de serviços e oferta de segurança, para ampliar o quê? A qualidade de vida da população, que se pretende inserir com as cidades inteligentes. Essas cidades inteligentes aqui, né, constam no livro lá. Que são as cidades inteligentes? São cidades que, de repente, optam, né, por adotar tecnologias visando o quê? A qualidade de vida dessa população. De que maneira? De repente pode ser o quê? De repente pode ser uma facilidade de estacionamento, por exemplo. Né? Existe uma avenida lá altamente, digamos, movimentada, né? Onde a quantidade de estacionamentos é pequena, a rotatividade tem que ser grande, de veículos estacionados, né? E não tem uma outra forma, senão aqueles equipamentos de estacionamento. Mas existe uma outra solução, né? Que como localizar essas vagas dessas cidades inteligentes, de repente, num futuro breve aí, essas vagas poderiam ser localizadas pelo seu próprio celular, né?
de uma forma instantânea, rápida, né? De tal forma que eu sei que a quarta vaga naquela avenida que eu estou me locomovendo, à direita está vaga, né? Então são formas de melhorar a qualidade de vida. Existem várias, né? Existem supermercados já que adotam já também esse tipo de solução. Não é cidade inteligente, mas é a solução de uma cidade inteligente adotada dentro do estacionamento, no supermercado, né? Que facilita o dia a dia do cidadão, né? E aí, seguindo ali o slide, ele fala o seguinte, ó, a empresa quer investir em novos sistemas de navegação GPS. Muito bem, isso aqui até facilitaria a questão até do estacionamento, né? Para a linha automotiva que possam também se conectar à internet, né? E definir melhores rotas, considerando as informações do trânsito em tempo real. Bom, claro que aqui, em tempo real, né? Real time. Esse caso aqui, né? Utilizando o GPS, de repente é para o deslocamento, né? Mas poderia muito bem também ser utilizado para localização de vagas de estacionamento, tá certo? Então, existe uma aplicabilidade grande, né, na questão das cidades inteligentes, tá? Muitas das cidades aí já estão adotando algumas, né, soluções de cidades inteligentes. Isso aí a gente vai repetir algumas vezes nessa teleaula, a questão da cidade inteligente, né? Da mesma forma, a internet das coisas, né? Cidades inteligentes, nuvem, né? Tudo isso aí vem de encontro ao quê? A facilidade, a qualidade de vida do cidadão, não é? Então, de repente, internet das coisas quer dizer o quê? É eu interligar tudo que eu possa, né, através da internet ou coisa que eu valha, né, que seja correspondente, tá? Eu, enquanto estou me deslocando, de repente, do meu trabalho para a minha residência, né, do meu smartphone, de repente, posso acionar um equipamento que está na minha residência, né, procurando, de repente, antecipar o cozimento da minha janta ou, né, regar a planta de um jardim, né, tudo isso automaticamente, né? Acender a luz de um determinado ponto, né, visando o quê? Dizer que eu estou naquele local, né, embora não esteja. Então, existe uma série de soluções aí que podem ser aplicadas, né? Ligar um equipamento, desligar um equipamento, e tudo isso remotamente, através do quê? Do endereçamento IP, né? Onde cada equipamento teria um endereçamento IP, né, que eu pudesse monitorar, controlar, ativar e desativar de forma remota, né? É alguma coisa de outro mundo? Hoje não, já é altamente palpável, né? Seguindo então, na situação problema 1, o desafio então consiste no quê? Em apresentar as características de um processador que permita realizar essas operações. Que operações são? Operações lógicas, né? Identificar no mercado um modelo que já esteja disponível, minimizando o investimento e fortalecendo parceria comercial. Bom, muito bem. Na verdade é isso que acontece hoje, né? Você não vai inventar um equipamento, você vai encontrar um que esteja disponível, né? Vai na prateleira, escolhe um e aplica, né? Da mesma forma que me lembro que uns 20 anos atrás, alguns tecnólogos ou alguns professores diziam que a figura do programador, 20, 25 anos atrás, né, era vital. E eles previam que, mais ou menos hoje, né, 25 anos passados, nessa época, a figura do programador seria praticamente, não inútil, mas desnecessária. De tal forma que o usuário
fosse numa prateleira de supermercado, pegasse todos os programas necessários, né, fizesse uma customização e utilizasse na sua empresa. Vocês sabem que não é dessa forma, né? Graças a Deus. E graças a isso, graças a essa não tendência, é que nós profissionais dessa área, né, somos muito importantes, enquanto programadores, analistas e tecnólogos. Tá certo? Ainda bem que essa tendência, essa previsão não ocorreu. Tá ok? E aí, seguindo ali no slide, ele diz o seguinte, então: minimizando os investimentos e fortalecendo parcerias. Muito bem. Vamos problematizar, então, a situação problema 1. Você poderá propor a construção de um novo processador, né? Novo processador, de acordo com as características do número de bits. Aí eu tenho a questão dos registradores, enfim, barramentos, né? O que vem a ser barramentos? Barramentos são nada mais, nada menos que a ligação, né, entre os diversos componentes, tá? Se eu tenho aqui, de repente, a unidade lógica aritmética, a unidade de controle, não é? De repente eu tenho aqui os I/Os, entrada e saída, equipamentos. Aí eu preciso interligá-los, né, de alguma forma. Claro que isso aqui é apenas um esquema que a gente está imaginando. Então eu tenho que ter ligação em ambos os sentidos, né? Isso daqui, essa ligação é feita com os barramentos. Que são barramentos, na verdade, são fios, né? Fios que interligam um componente com o outro. Esse barramento aqui pode ser até de 64 bits, né, que são os mais atualizados, né? Mas já tiveram épocas onde esse barramento era de 8, aí foi para 16, 32, 64, sempre múltiplos de 2, né? E aí, não precisa nem dizer que quanto maior o barramento aqui, né, maior será a velocidade de, digamos, comunicação, né, interna dos componentes. E aí eu tenho a tecnologia CISC ou RISC, né? Aí a gente já começou fazendo algumas comparações, descrevendo o que pode ser usado nessa sugestão de processador através de uso de uma placa de estudo para desenvolvimento, tá? Aí eu estou colocando simplesmente uma interrogação na cabeça de vocês, e aí vem a solução, né, a resolução da situação problema 1 proposta no livro e dada como resposta já no livro também. De tal forma que, se eu tiver um modelo de processador i7 bem atualizado, né, na linha i7, com seus respectivos modelos e capacidades, eu tenho uma gama de soluções aqui encontradas nessa tabela aqui, ó. O livro diz que a fonte é na Tecmundo de 2015, né? Então nós já temos uma defasagem aí de 3 anos, que de repente pode até não contemplar com essa atual situação, né? Mas vocês sabem que toda atualização técnica, né, muitas das vezes, a limitação não é técnica, é comercial, né? Não sei se vocês concordam comigo, isso é uma opinião minha, né? Pode estar contrária a de algumas pessoas, mas assim, eu analiso que muitas das inovações tecnológicas, né, tanto no mercado de computadores, equipamentos de computação, quanto automóveis, a limitação não é mais, praticamente não é tão tecnológica, a limitação técnica, né? A limitação sim é comercial. Porque a questão aí é, eu tenho já um equipamento muito mais moderno que esse apresentado no quadro, posso até ter, mas eu não posso lançar isso no mercado hoje. Por quê? Porque o custo é muito alto. Esse equipamento ultramoderno, que iria atender muitas pessoas, atualmente é caro.
Então não vale eu colocar isso numa prateleira de uma loja, porque o número de compradores seria ínfimo. E com relação ao mercado, seria quase inócua, né? É o que acontece com os carros conceito. Vocês devem ter visto, devem ver muito em salão de automóveis, os carros conceito, né? Aqueles carros ultramodernos, sem volante, né? Com computador a bordo, e que já são funcionais. Podem ser utilizados, porém não comercializados. Então aí não é limitação técnica e tecnológica, é uma limitação comercial. Tá? Abrindo um parênteses, então, vamos seguir ali na tela, tudo isso para dizer o seguinte, que a resolução dessa situação problema 1 vem de encontro, então, a quê? Alguns modelos, tá? Todos eles têm processamento i7 e, ó, todos eles têm frequência, olha só, a mínima aqui de 2.8 GHz, 2.53 GHz até 3.36 GHz, tá? São máquinas mesmo, né? Com 4 núcleos, tem aqui de 6 núcleos. Memória cache de 12 megabytes. Tecnologia SIM emula 12 núcleos. Então, aqui nós temos praticamente uma relação de equipamentos assim, super, né? Tudo isso vem de encontro ao quê? Aquilo que na situação problema dizia. Encontre uma solução que já exista no mercado. Não vai você lá, né, inventar uma. É isso que fala da situação problema 1, né, lá no livro que você leu. Vamos então dar mais um passo para frente para SP2. Vamos lá. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então vamos direto ao quadro para ver a situação problema 2, porque ali tem a questão da cidade inteligente ainda. Vamos lá então. Situação problema 2 diz o seguinte, ó. Uma das tendências identificadas pela empresa de fabricação de microprocessadores é a integração de operações básicas de controle, disponibilidade de serviços e oferta de segurança, para ampliar a qualidade de vida da população, que se pretende inserir com as cidades inteligentes. Então, ele está repetindo, né, a proposta. A empresa quer investir numa nova linha de computadores que possa oferecer grande capacidade de processamento para atender essa demanda. Porém, precisa de computadores que sejam de máxima eficiência, de consumo de energia, pelas limitações atuais e mundiais da geração de energia. Né? Aqui já está pensando na questão até da ecologia. Né? O desafio consiste em apresentar as características de um computador servidor que permita o uso de memórias com alta performance. Aqui a palavra-chave é alta performance e baixo consumo de energia. Tá? Olha, parece ser utópico, né? Ter alta performance, alta velocidade, alta eficiência e baixo consumo de energia. Como a gente tem conhecimento, tudo que é muito rápido, né? Automóvel, por exemplo, né? Quanto mais você tem um equipamento potente e rápido, né? A tendência é o quê? O custo, né, da energia do combustível ser maior. Né? Apesar que agora estão surgindo as soluções híbridas, enfim. Mas dentro do padrão de motor tradicional,
o consumo de gasolina, né, a gente sabe que quanto mais potente o equipamento, mais ele consome energia. Né. Claro que o paradigma ao longo do tempo vai se mudando, né? Existe até um vídeo chamado Novos Paradigmas numa universidade americana, que um aluno inventa um equipamento movido a gasolina mesmo, que chega a 70 km por litro, mas isso aí é um outro modelo de máquina, outro modelo de motor, né, que está completamente fora da realidade atual. Né. Não teria como aplicar esses 70 km por litro hoje num automóvel. Tá. E aí, passando para a computação, nós temos aqui então na situação problema 2, a questão do baixo consumo, né? Como que nós vamos fazer isso aí? Vamos problematizar um pouquinho. É necessário que você conheça a história da evolução dos computadores. Bom, evolução dos computadores, então o computador começou lá nos anos 1950, né? com os mainframes, com o ENIAC, EDIVAC, né? Precisa conhecer as suas gerações, da geração 1 até a geração 5 atual, né? E os componentes principais dessas tecnologias. E onde elas foram empregadas. Para que você possa, então, classificar cada modelo, nós vamos classificar, então, o modelo do computador de acordo com a sua geração. Coisa que a gente já fez de forma introdutória, né? Na primeira teleaula. Então, agora a gente vai resolver essa questão da situação problema 2, colocando aqui o que o livro traz ali, né? Algumas recomendações de capacidade de memória de acordo com o uso. Aí então nós temos aqui, conforme a utilização do usuário, nós teríamos uma solução aqui, né? Bom, é um jogador, ele é um usuário frequente. Quais são os requisitos de memória ideal? Então nós temos aqui um desktop com 4 GB de memória, gigabytes, outro de 8 e outro de 8 aqui. Então nós temos 3 colunas conforme o tipo de usuário. Esse aqui é frequente, esse aqui é um jogador, esse aqui é um usuário profissional, né? De repente um arquiteto, alguma coisa assim, ele vai precisar de um equipamento Mac OS, né? Com design gráfico, certo? Com suíte completa de produtos Office, com software corporativo, com tudo isso aqui embarcado, programação de software de engenharia, CAD, enfim, desenho, tudo isso aí, né? Edição de imagens, né? Vídeos, computação gráfica, animação, tudo isso aí, porque ele é um usuário profissional, ele é de repente um arquiteto, né? Então ele precisa de um equipamento muito melhor com relação a de um jogador, apesar que o jogador aqui pode ser profissional também, de repente ele pode necessitar de um equipamento super também, né? Um usuário frequente, pode ser um home office, small office, né? O que é o home office? É um usuário sorro que a gente chama, né? O que é o sorro? Small office e home office. O que é isso aí? É aquele usuário caseiro, né? Aquele doméstico que você tem um kitzinho em casa, com um computador, com uma impressorinha, com um scanner, né? Com uma copiadora. Isso é um usuário sorro. Certo? Apesar que o usuário sorro hoje, a tendência dele o que é? É passar de um desktop para um notebook, né? Essa é a tendência, né? O pessoal está partindo para isso, né? Então aqui eu tenho 2 plataformas, um desktop e um notebook, né? Geralmente num desktop eu tenho uma configuração de repente mais adequada para esse usuário profissional, né? Então, veja bem, tudo isso aí é analisado, né, na situação problema 2, só que você tem que preservar também a questão
do consumo de energia que ele diz ali, tá? E aí, encerramos então a situação problema 2, só que antes disso, né, vamos voltar um pouquinho na tela, no slide anterior aqui, vamos lá então. Aqui, né, eu queria só fazer um parênteses aqui, que já que a gente falou tanto em armazenamento temporário, secundário, né, armazenamento secundário. O que nós temos aí de periférico, né? Já que a gente está falando de design gráfico, modelagem 3D, o que esse profissional vai fazer com todos esses dados? Né? Para onde que ele vai jogar? Um periférico de altíssima capacidade, de repente, né? E como que ele pode fazer isso então? Bom, ele vai utilizar um disco óptico, vai utilizar um HD. Hoje em dia, nós temos também, né, algumas soluções do tipo SSD. Vamos colocar aqui, a sigla aqui, SSD. É uma sigla, né? Então, o SSD, que é uma sigla, Solid State Drive, né? A grosso modo seria então um drive de estado sólido, né? A sigla. Ele é um dispositivo para armazenamento não volátil. O que vem a ser esse não volátil, então, gente? O não volátil é que ele não vai lá gravar definitivamente, não é? Ele não vai volatilizar o equipamento, né? O dispositivo. Ele simplesmente vai lá gravar, depois se quiser gravar em cima, muito bem. Então o SSD ele é não volátil, né? Ele é construído em torno de quê? De um circuito integrado semicondutor. Opa, aí já melhorou a coisa, hein? Ele utiliza memória flash, assim como, por exemplo, de repente, analogicamente, um pendrive, né? Melhorado. Só que é muito melhorado, muito, por quê? Hoje em dia, algumas empresas, né, já elaboraram os SSDs de 100 terabytes, né? É muita memória, gente. 100 megabytes, onde eu posso colocar de repente 20 mil, né? Só colocando aqui um parâmetro aqui, só para a gente ter uma noção, 20 mil filmes ou 20 milhões de, né, músicas. 20 milhões de músicas. Alguns falam que o SSD é uma evolução de HD, né? Claro, tudo é evolução de alguma coisa, né? E o SSD nada mais é então que é uma sequência tecnológica ao longo do tempo. Não é ficar contando história, mas vocês sabem que já existiu o tempo do disquete, né? Onde o analista, eu mesmo carregava 20, 30 disquetes para carregar um sistema operacional ou um aplicativo, né? Carregava vários discos, né? Ou um disco, visando o que? A implantação de um sistema. Enquanto agora nós temos dispositivos como o SSD aí que tem 100 terabytes. É muita coisa, né? Então vamos lá, seguindo aqui. Para a cápsula 3, então. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais!
Muito bem, a situação problema 3 diz respeito ao que? É justamente ao dispositivo que a gente acabou de mencionar, que é o SSD, né? Solid State Disk. Então vamos à situação problema 3. O que diz a situação problema 3? O Solid State Drive, né, na verdade. Situação problema 3 diz que para que um sistema de cruzamento de dados... Ixi, isso aqui chega até a dar arrepio, né? Cruzamento de dados já está na época de declarar imposto de renda. Possa ser acessado por vários usuários simultaneamente, um computador deve ter especificações técnicas de alta performance, tanto em capacidade de processamento, como em capacidade de armazenamento. Então tá, aqui são as palavras, ó, processamento e armazenamento. Muito bem. E acesso rápido aos dados armazenados. Quando a gente fala em acesso rápido, lembra o quê? É memória RAM, né? Ou flash, memória flash, né? Muitas das vezes a memória rápida, que é a memória RAM, ela está no topo, né, da memória, onde ele é muito acionado, né, e que tem que ser de forma rápida, tá? Desenvolva uma pesquisa sobre os tipos de SSDs, né, que é o Solid State Drive, disponíveis no mercado e prepare uma proposta de configuração. Você vai ter que fazer uma proposta aí, né, de uma máquina, com a justificativa do modelo de SSD escolhido para este equipamento, com a descrição de sua capacidade de armazenamento, taxa de transferência de dados, né? Gente, essa taxa de transferência de dados aqui, TTD, ele tem muito a ver com o quê? Qual o dispositivo? Tem muito a ver com barramento, né? Eu tenho aqui um dispositivo e outro aqui, internamente. Essas linhas aqui é que fazem a transmissão, né, dos bits internamente. E que trata do que então? Das taxas de transferência de dados, né? Quanto maior, claro, né? Nós já temos de 64 bits aqui, né? Ou seja, 64 bits percorrem simultaneamente, né, dando uma eficiência muito maior na transferência de dados, tá? E outra vez na questão do consumo de energia, deve ser baixo, né? O desafio consiste em quê? Apresentar as características de um computador servidor que permita o uso de memórias secundárias. Ó, memória secundária, o que é mesmo? É aquela que fica externo ao ambiente, por exemplo, de uma unidade de lógica aritmética, de uma CPU, né? Com alta performance e baixo consumo de energia. Outra vez, está preocupado com o consumo de energia. Essa é a situação problema 3, colocada no livro. E aí, para criar um pouquinho mais de interrogação com relação à situação problema 3, nós temos assim, ó. Será necessário que você conheça a arquitetura dos computadores, seus processadores, como estes administram a quantidade de memória do computador, os dispositivos de entrada e saída e como se conectam a uma rede. Ou seja, você precisa saber praticamente de tudo, né, para resolver a situação problema 3 aí. E aí nós vamos para a questão aí. O autor no livro ele diz o seguinte, ó. Então nós podemos utilizar aqui, né, você pode, através de um vídeo, como foram conseguidos 1,8 milhões de transações por segundo e unidades de estado sólido, usando componentes facilmente encontrados. Aqui é a questão do SSD, né? Utilizando o SSD, eu tenho o caminho para resolver esse problema. Aí o autor também coloca, cabe aí você enquanto aluno, assistir o vídeo, né, nesse endereço aqui, tá? Ali existe uma boa dica do
de como pode ser implementada a questão do equipamento, tá, com baixa energia, né, e com grande eficiência na questão do barramento, na transferência dos dados, tá? Na taxa de transferência dos dados. Ela tem que ser alta, com baixo consumo. Assistam esse vídeo aí quando vocês tiverem um tempinho, né? Essa é a proposta do autor do livro. Após isso, desenvolva a descrição de um computador que possa atender aos requisitos propostos para um servidor de alta performance. Opa, aí legal. Servidor de alta performance. Aí já me inspira um equipamento de alta tecnologia e, por conseguinte, caro, né? Para uma análise comparativa sobre memórias de Solid State Drive, então o livro recomenda que você entre nesse endereço aqui, né, e assista a esse vídeo aí. É um vídeo de alguns minutos que, né, é muito interessante e descreve de A a Z como essas memórias SSD podem ser implementadas e utilizadas no seu dia a dia. De tal forma que, nesse caso aqui, resolva a situação problema no que tange o quê? No que tange a esse problema aqui, ó, tá? Questão dos processadores. Você tem que ter um processador potente, né? Dispositivos de entrada e saída, no caso aqui é memória secundária, de altíssimo volume de armazenamento, né? E que se conecte a uma rede. Aí eu vou precisar também a figura de um servidor. Tá ok? Isso aí é a situação problema 3. Tá? Dando prosseguimento aí, a gente vai já partir para a situação problema 4 e terminando, né, propositadamente, a gente vai deixar lá para o final um tempo, né, coisa que não tivemos na primeira teleaula e nem vamos ter na terceira. Então, aproveitando essa segunda teleaula, se você quiser fazer se tiver alguma dúvida com relação ao que eu estou falando aí, hoje e na aula passada, aproveite esse tempo que a gente vai ter, né? E eu já vou passar uma introdução do que vai ser a teleaula 3, porque eu particularmente considero a mais importante. Porque enquanto nós profissionais da área de TI, né, é muito mais importante sabermos dimensionar, enquanto arquiteto de rede ou arquiteto de sistemas, né, saber dimensionar o tamanho de memória necessária, dos periféricos, da memória primária e secundária, né, visando o quê? Até uma consultoria numa empresa. Né, e para isso nós precisamos de fundamentos básicos, de cálculo. Isso é muito importante. É o que eu considero mais importante do que essas teorias com relação à história, evolução histórica, componentes. É muito mais importante sabermos como dimensionar o tamanho de uma memória, o tamanho a necessidade de uma instalação. Tá ok? Vamos então seguir aqui para a cápsula 4, depois a gente volta já na questão do cálculo. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Então, antes de definirmos a situação problema 4, eu queria passar
uma fundamentação sobre a arquitetura de von Neumann e a de Harvard, né? Para a gente saber exatamente onde estão os dois no contexto mercadológico e até na tecnológica, tá? Para você definir qual a diferença dos dois e por que uma é mais utilizada que a outra. Vamos então no quadro aqui de imagens. Olha só, isso aqui é proposital. Eu fiz assim para nós podemos entender de certa forma qual que é a diferença entre as duas arquiteturas, né? Bom, esse diagrama ele está incompleto de forma proposital, tá? Vamos tentar completar então esses dois diagramas para se tornar mais prática a compreensão, né, das duas arquiteturas. E esse aqui que vocês estão vendo é a arquitetura de von Neumann. Não se preocupem em copiar isso aí, mesmo porque o livro já traz alguma definição sobre a arquitetura de von Neumann, tá? E vale aí você também pesquisar alguma coisa sobre as duas arquiteturas. A mais utilizada é essa de von Neumann. O que diz a arquitetura de von Neumann? Diz o seguinte, que nessa memória aqui, ó, do computador, você consegue armazenar tanto o programa, quanto os dados. Olha só, essa é a base da arquitetura von Neumann. Na mesma memória do computador, eu consigo armazenar o programa e os dados que são necessários para rodar o programa. Na mesma memória, na mesma porção de memória. Tá? E qual a composição da arquitetura von Neumann? Então, os outros dispositivos. Eu tenho aqui a unidade de lógica aritmética, a ULA, unidade de lógica aritmética. Eu tenho a unidade de controle. Eu tenho aqui, não necessariamente nessa nomenclatura, os acumuladores, ou acumulador. O que acontece aqui? Acontece que, para que tudo isso aqui funcione, eu preciso fazer a ligação deles. Olha, eu ligo aqui, ligo aqui, ligo aqui, ligo aqui e ligo aqui. Pronto, eu fiz a ligação de todos os componentes da minha arquitetura de von Neumann. Essa ligação em vermelho que eu acabei de desenhar para vocês, né, são o que então? São barramentos, certo? Onde eu tenho os dois sentidos, ele é bidirecional, tanto vai quanto vem, né? Olha só, aqui, né, aqui nesse caso aqui, como aqui é entrada, ele né, só vai entrar, e aqui vai sair, né? Em um sentido só. Mas tudo isso aqui, a unidade de controle, unidade lógica, toda essa composição tem um nome, né? Eles estão todos dentro de uma CPU. Então, a arquitetura de von Neumann é justamente isso, é a composição de unidade de controle, unidade de lógica aritmética, os equipamentos de entrada e saída, input, output, e a memória. A grande sacada aqui de von Neumann é que ele colocou essa memória aqui em prol do sistema, né, contemplando o quê? O programa e os dados, ou seja, na mesma porção de memória que eu armazeno o programa, eu também armazeno os dados. Isso aqui foi uma grande sacada na época, nos anos 1940, né? Mais ou menos em 1944, ele terminou em 46 isso aqui, mas ele começou em 44 o estudo disso aqui, né? Até então, o que era feito? Essa memória aqui, praticamente ela era uma memória partilhada, onde o programa era separado dos dados. É mais ou menos o que acontece com essa aqui da direita, a de Harvard. A de Harvard
que acontece a de Harvard? Eu tenho os mesmos componentes que tem aqui a de von Neumann, porém, eles são interligados de forma diferente. Olha só, eu tenho a interligação da unidade de controle com a unidade de lógica, aí aqui eu também tenho, né? É igual. Eu tenho a interligação dos I/Os, entradas e saídas, periféricos, também tenho aqui, da mesma forma, né? Só que veja bem, a memória agora ela é seccionada. A memória de instrução está ligada aqui e a memória de dados está ligada separadamente. Qual que é a grande vantagem aqui do Harvard, da arquitetura de Harvard? É que enquanto eu estou puxando as minhas instruções, né, eu posso também puxar os dados ao mesmo tempo. Isso eu ganho em eficiência, não é verdade? Porque existe uma teoria chamada pipeline, né, que diz o seguinte: na pipeline você tem a condição, no caso aqui a pipeline ela é mais útil aqui na de von Neumann, onde pipeline quer dizer o seguinte, que as instruções, né, que você busca, elas podem ser enfileiradas. Então você pode trazer a instrução 1, 2, 3 e 4 e ir acumulando, né, a pipeline. E para fazer aqui na de Harvard, praticamente o pipeline não é necessário, porque as instruções podem ser buscadas e trazidas, armazenadas, ao mesmo tempo que os dados, né? Então, por que será que a de Harvard não se manteve, né? Não se preservou ali ao longo do tempo, né? Apesar dessa Harvard ser mais atual do que a de von Neumann, né? Porque a de von Neumann é praticamente baseada em arquitetura RISC, né, com baixo custo, com menor custo, né, vamos dizer assim. Tá, por isso que é mais eficiente, né. Algumas tecnologias se preservaram ao longo do tempo, né, em todos os segmentos da nossa TI, por exemplo, a de redes, né. A tecnologia Ethernet 802.3, que hoje é aquela placa de rede que a gente utiliza, também, né, inventada em 1973 por Bob Metcalfe, vem se mantendo até hoje. Ninguém ainda inventou uma placa tão eficiente, melhor do que a placa padrão Ethernet, cujo bloco, né, de registros é bem definido, né, pode ser variável, né, apesar de que existe uma outra tecnologia chamada ATM, cujos blocos, né, os tamanhos dos registros são menores, 46 bytes, e não preciso ficar gastando tempo, não tem timeout com, overrun com, cálculo de tamanho de estacionamento do receptor. Então, para uns e para outros, existem vantagens e desvantagens. Tá? Vamos então para a cápsula 4. Confusão aqui porque eu estava falando sobre situação problema 4, então diz o seguinte, ó, considerando o conceito de cidades inteligentes, uma determinada cidade implantará um sistema de informação de atendimento médico. Bom, atendimento médico é outra questão fundamental para a qualidade de vida do cidadão, né? No município, de repente, ele pode ser utilizado visando o quê? A composição de dados médicos de cada habitante, né? Dados médicos de cada habitante da cidade, tá certo? A interligação ao sistema de agendamento de consultas, acompanhamento de exames,
encaminhamento para unidades de especialidades, emissão eletrônica de receita médica, que poderá ser acessado pelas farmácias públicas, né? Histórico médico do paciente, interligação de aparelhos médicos colocados na residência do paciente e monitorados pela equipe médica, tá? À distância. Então, tudo isso aqui, né, visando o quê? O atendimento médico numa cidade dita inteligente, né? Como é que eu, considerando essa cidade inteligente, então, como é que eu posso atender a essa demanda, né? Para isso é necessário que o sistema funcione em um computador servidor, que atenda a demanda de acessos e troca de informações entre os dispositivos, entre os diversos sistemas, né? Então eu preciso de um servidor poderoso aqui, tá? Os dispositivos que acessarão esse sistema, aparelhos médicos e diagnóstico, estarão conectados ao sistema alimentando as informações médicas e retornando orientações para as pessoas, e podendo até definir padrões de funcionamento destes dispositivos, comandados pela equipe médica de forma online, real-time, né? Através do uso do quê? Da internet. Aqui eu tenho duas teorias aqui que é importante, depois eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre a questão do online em tempo real, tá? Portanto, é de fundamental importância a capacidade de entrada e saída de informações neste computador, entrada e saída. Para isso, é necessário entender como funciona a entrada e saída de dados, os tradicionais dispositivos e as novas tecnologias disponíveis, tá? Bom, problematizando um pouquinho a situação problema 4, será necessário que você conheça a arquitetura de computadores, outra vez, né, falando da arquitetura de computadores. Agora você já conhece o de von Neumann, né, onde eu tenho aquela porção de memória em prol de todos os componentes, outros componentes, onde o programa e os dados são armazenados nesta memória. E eu tenho a de Harvard, onde todos os componentes do sistema estão alinhados de tal forma que uma memória a de dados e a outra de instrução estejam em ambientes ou dispositivos diferentes, tá? Essa memória aqui de instrução e essa de dados, né, de forma isolada, faz com que as instruções possam ser alimentadas ao mesmo tempo que os dados, dando uma maior eficiência. Tá certo? Então vamos lá. Resolvendo então a situação problema 4, né? Eu tenho a descrição do servidor aqui. Um servidor Hack PowerEdge. Eu tenho do fabricante da Dell, né? Um processador Intel Xeon E5-2600, chipset Intel C610, da série C610, memória RAM. Memória RAM é aquela memória randômica, né? Randômic Access Memory, ou seja, aquela memória que você utiliza efetivamente para os cálculos, né? Memória DDR4 com 24 slots de IM, arquitetura de IM, DDR4 de até essa capacidade. Tipo de memória RDIMM, LRDIMM. Soquetes de memória 24, tamanho 24, RAM mínima, memória RAM mínima 4 GB, né, e máxima até 768 GB. Tá? Então, essa é uma das soluções colocadas no livro. Tá? E aí ele diz que o HD, o hard disk desta solução, pode ser essa aí, descrita aí. Né? Toda essa descrição aí. Tá? A controladora de rede
é 4 por 1 gigabit, 2 por 1 gigabit, mais 2 por 10 gigabit, certo? Comunicações, eu tenho placa de rede Broadcom, né? Essa outra de 5720, tá? E toda essa composição aqui visando o quê? Placas possíveis de redes contidas nesse servidor, ou seja, formas possíveis de conectar o meu servidor, né? Isso aí é uma solução dada pelo livro, né? E que visa o quê? Dar sustentação àquela necessidade. Agora a gente vai fazer, antes de partir para os finalmente, a gente vai aqui na cápsula 5, antes da cápsula 5, a gente vai definir algumas questões, tá? Primeiro a gente vai definir isso aqui, ó. A portabilidade das mídias. Vocês sabem que muitos dos problemas aí que a gente tem, tá, ao longo do tempo, da evolução de TI, é a questão da portabilidade da mídia, né? De repente você tem uma mídia que 30 anos atrás não é mais acessível hoje. E aí nós temos vários, né? Uma unidade de disquete, um videocassete que hoje já não existe mais. Então, essa preocupação de portabilidade de mídia é bastante importante enquanto você é arquiteto, né? Não de rede, mas arquiteto do sistema, né? Tem que projetar e dimensionar com relação ao armazenamento dos dados. Por quê? A preocupação aí é que você, de repente, daqui 30 anos, não tenha mais o equipamento que você tem hoje, né? Claro que essa preocupação aí, né, era uma preocupação maior 30 anos atrás. Hoje em dia, quanto maior a evolução da tecnologia, né, e a atualização de TI, né, nós já temos situações de portabilidade pré-definidas, certo? De um HD eu passo de repente para um SSD, de um disco óptico para HD para disco óptico, tudo isso aí já é definido na questão da preservação da mídia, tá? E a questão dos novos equipamentos aí é uma coisa que é bastante interessante, né? Que a gente já citou aí com relação à atualização tecnológica. Vamos passar aqui a última cápsula, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho também da questão da relação quantidade versus qualidade, tá? Para nós de TI, eu já definia anteriormente que para a tomada de decisão, né, quanto mais dados eu tiver, melhor será a qualidade, né, da minha tomada de decisão, na verdade. Para nós é fácil, enquanto profissionais de TI, é só ir armazenando, né, em redes neurais, sei lá, numa MATLAB, e ir armazenando os dados para definir uma tomada de decisão mais adequada. Porém, na ciência da informação, né, essa teoria já é um pouco diferente. Quanto menos dados eu tiver, ou quanto menos opções eu tiver, melhor é a qualidade da decisão tomada. Veja que paradoxo, né? Para a ciência da informação, quanto menor o número de dados, a tomada de decisão é mais clara, mais precisa. E para a TI, quanto mais dados tiver, né, inseridos no sistema, melhor é a tomada de decisão. Esse é o paradoxo na área de ciência da informação, tá? A questão da confiabilidade da informação. Você que acessa muito a internet, nós, né? Que anteriormente a gente ia muito à biblioteca, pegava um livro, emprestava, consultava, né? Hoje em dia tem muita gente que consulta pela internet, no Google ou em outras, né? No Wikipedia, enfim, em todas essas fontes, né? Visando o quê? A atualização do conhecimento. Mas aí que mora o perigo, né? O conhecimento versus a informação.
será que esse conhecimento, essa informação é confiável? Né? Aí existe uma dúvida, tá? E aí, finalmente, nós, antes de finalizarmos, né, nós vamos passar então no quadro o que será, aqui no quadro, né? Vamos colocar um quadro branco aqui. Do que será a próxima teleaula? Vamos lá então. Vamos fazer o resumo aqui, que eu considero a teleaula mais importante, que é a teleaula número 3. Tá? Você vai tirar. Bom, beleza. A teleaula 3 vai falar sobre sistemas numéricos. E aqui o tópico é bastante importante, tá? Para a nossa área. Por isso que eu deixei para nesse momento aqui falar já sobre a teleaula 3. E se nesse momento você já quiser ir fazendo perguntas, pode ir fazendo que a gente vai responder agora, tá? Então, na teleaula 3, a gente vai falar sobre sistemas numéricos. Qual que é a importância disso aí? Bom, vocês sabem que no sistema digital, né, nós temos dos dígitos 0 até 9, não é isso? É o que a gente aprendeu. No sistema binário, nós temos apenas dois caracteres, o 0 e 1. No sistema hexadecimal, nós teremos de 0 até F, certo? E no sistema octal, nós temos de 0 a 7. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que aqui esse sistema todos conhecem, né? Esse aqui é o que o computador reconhece. É o bit 0 e o bit 1. Esse aqui, né, é a forma compacta, vamos dizer assim, né, mais eficiente de simbolizar os bits. A gente vai já dizer de que forma, né? E no sistema octal, alguns equipamentos eletromecânicos ou semelhantes utilizam ainda o sistema octal. Por que eu quero dar ênfase nisso daí? Pelo seguinte, ó. A gente vai precisar, tá? A gente vai precisar saber exatamente e isso na terceira aula você vai verificar como faz a conversão de todos esses sistemas aqui, de um para o outro. Do binário para o hexa, hexa para o binário, hexa para o decimal, decimal para o hexa, decimal para o octal, octal para o decimal, octal para binário, binário para octal, octal para hexa, hexa para octal, tá? Então, sabendo fazer todas essas conversões, você já tem meio caminho andado, né? E eu considero deveras importante para a nossa área, tá? Fazendo a conversão desses sistemas. Por que é importante? Porque nós, enquanto analistas ou de rede, de sistemas, precisamos definir muito bem, né, a composição dos bits. Por exemplo, de redes, nós temos o endereçamento IP, né? Onde tem lá, por exemplo, 192.168, um endereço IP, né? 1, por exemplo, né? O que quer dizer isso? 192, na verdade, são 8 bits, né? Muito bem. 168 são mais 8 bits. São 8 bits. E o 1 também é 8 bits. De tal forma que eu tenho 4 octetos. 4 octetos. Ou seja, 32 bits.
tá certo? E eu saber exatamente a composição desses decimais em binário é alguma coisa que deve ser automática no nosso dia a dia, tá? Tudo isso aí tem que ser mecânico, automatizado. Pá, olhou já, tem que bater o olho já, tem que fazer isso aí, tá? E como que isso aí pode se tornar fácil, né? Como que pode se tornar fácil? Bom, uma das técnicas é você fazer a forma acadêmica, né? A outra é fazer seguindo o macete. E qual é o macete? É dessa forma. Quando você converte um sistema que é de base e você vai para um decimal, você multiplica. B é menor que D, né? Então você está multiplicando. Você vai multiplicar. Quando você está numa base decimal e vai para uma binária, você divide. Diminui, né? Então divide. Esse é a grande sacada, tá? É simples. Por exemplo, base, um exemplo só, porque o tempo aqui não nos permite. Base 2, né? Então vou colocar aqui. Esse número aqui, na base 2, vai ser convertido para um número decimal. Base 10, por exemplo, né? Que é o D aqui, ó. Eu tenho que multiplicar, né? Como que eu multiplico isso aí, gente? Ó, 1 vezes 2 elevado, aqui é 0, 1, aqui é 2, a 2, mais 1 vezes 2 elevado a primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Se eu fizer todo esse cálculo, vai dar 4, mais 2, mais 1, né? Que 2 elevado a 0 é 1. Então aqui eu vou ter 7, certo? Certo! Essa é a forma acadêmica, né, que você um dia aprendeu ou vai aprender, lendo o livro, estudando, né? Só que essa é a forma mais complicada de fazer. Existe uma... Só vou passar uma dica hoje, tá? Depois a gente detalha mais. Vamos lá, então. A outra forma mais fácil de fazer tudo isso aí, gente, é usando o que eu chamo de régua, né? Não precisa ficar complicando muita coisa. Eu vou colocar aqui uma régua de tamanho até razoável, ó. 168, 64, 32, 16. 8, 4, 2 e 1. Bom, tendo isso aí na cabeça, já pronto para um profissional de redes ou para um analista, está resolvida a questão, né? Aquela necessidade que eu tinha de transformar bits em bytes, bytes em decimal em bits, tudo isso aí está resolvido. Eu tenho essa régua aqui, eu tenho tudo, né? O que é essa régua aqui? Bom, nada mais é do que a multiplicação de 2 à medida que eu vou deslocando à esquerda, né? Se eu preciso, por exemplo, do número 200 em decimal, né? 200 decimal para binário, basta eu tirar 200 de 128 e ligar o bit 1 aqui. Quanto que falta ainda? 72, né? Acho que é 72, se eu não me engano. 72 menos 64, só você diminuir aqui, ó. 72 menos 64 dá 8, né? 8. 8 está aqui, ó. Então liga o bit 1 aqui e completa o 0 em todas as demais posições. Tá certo? Então, essa é a forma mais, digamos assim, rápida, né, de fazer a coisa, tá? E aí, você há de convir comigo que isso aqui é uma sequência de bits, né? 100, 100 é uma sequência de bits que simboliza o 200 em decimal. Muito bem. Calculadora faz? Faz, mas não é calculadora que você vai utilizar no dia a dia. E acontece que se eu for transformar esse 200 aqui, por exemplo, em hexadecimal, basta eu agrupar de 4 em 4 bits, olha. Já está feita a questão, ó. Esse aqui é o número famoso 8, né? Porque eu ativei o bit na posição do 8. E aqui, ó, eu faço outra vez, ó, repito, né? Já que eu agrupei de 4 em 4, agora eu tenho aqui 1 mais 1, 12, né? 12 em hexa é C. Então, C8
é o meu 200 decimal. Perceberam como a coisa flui mais rápido, né? E se eu fizer o octal aqui, ó, basta eu agrupar de 3 em 3, ó. 3 em 3. Né? Onde isso aqui é 0, isso daqui é 1, né? E isso daqui é 3. Portanto, 3, 1, 0, né? Claro que essa rabisqueira toda não pode não esclarecer muita coisa, mas o 200 decimal é o 310 octal. Perceberam como a coisa é mais automática, assim, né? Mais funcional. Tá ok? Então, isso aí vai ser falado na teleaula 3, né? Conversões, operações, né? Soma, subtração. Como que eu subtraio um número hexadecimal? Isso é importantíssimo. Assim como no decimal a base é 10 empresta 10, na hexa se empresta 16. Tá? E assim, vamos indo. A terceira teleaula é muito importante, não perca, ok? Vamos então ao fechamento. Olá! Na unidade 2 de Arquitetura e Organização de Computadores, estudamos os princípios, os conceitos e a evolução dos elementos e estruturas que compõem um computador. Conhecemos os tipos de processadores e seu funcionamento, os tipos de memória e suas aplicações em um sistema computacional. Vimos os barramentos e seus 3 principais tipos e, por fim, conhecemos os dispositivos de entrada e saída de um computador. Em nosso SR, analisamos a situação de uma fábrica de componentes para computadores, a única na América Latina a produzir microprocessadores que está em busca de mecanismos e formas para aprimorar seus produtos, principalmente para atender a demanda gerada por um novo conceito chamado Internet das Coisas, em que cada vez mais novos dispositivos e sistemas se integram ajudando o cotidiano das pessoas. Na SP1, o desafio foi apresentar características de um processador que permitisse realizar operações que ampliariam a qualidade de vida da população ou identificar no mercado um modelo já existente, minimizando investimento e fortalecendo parcerias comerciais. Operações que fazem parte de um conceito de cidades inteligentes, como identificar estacionamentos com vagas disponíveis, pontos das cidades que estão com obras ou mesmo congestionados, necessitam de computadores e dispositivos com grande capacidade de processamento. Na SP2, o desafio foi propor um computador que tivesse novas tecnologias de memórias, para atender a demanda de processamento de imagens de câmeras de segurança. Tivemos que descrever detalhadamente a capacidade de processamento desse computador, a capacidade de memória, a velocidade de transferência de dados dessas memórias e as demais capacidades técnicas, a fim de contemplar um cruzamento de dados obtidos pelas câmeras de segurança. Na SP3, o desafio foi apresentar as características de um computador servidor que permitisse o uso de memórias secundárias com alta performance e baixo consumo de energia e que atenda um sistema de cruzamento de dados acessado simultaneamente por vários usuários. Já na SP4, o nosso último desafio foi apresentar um computador que permitisse um processamento com alta performance e baixo consumo de energia, acesso rápido às informações e agilidade no retorno das solicitações através dos dispositivos de entrada e saída. Nesse computador foi implantado um sistema de informações de atendimento médico, composto por dados médicos de cada habitante da cidade. Viu só quanta coisa? Agora, para aprimorar seus aprendizados, você também pode pesquisar mais sobre o conceito Internet das Coisas, que engloba vários dispositivos e proporciona novos serviços a fim de facilitar a vida das pessoas no dia a dia. Bem, continue seus estudos, acesse seu livro didático, procure novas fontes bibliográficas, responda aos questionários das pré- e pós-aulas e tenha bons estudos.